Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Círculo da Reconexão do Ser. Hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a nossa sessão, a sessão de ontem da reconexão, né? O círculo sagrado que nós entramos ontem. Então, quem estava presente, que não estava presente, sejam bem-vindos. E nós abrimos esse espaço, né, para que juntos possamos fazer essa troca sobre a experiência de ontem de estar no Círculo Sagrado. Então, para aqueles que não conhecem ainda, toda segunda-feira, às 19h30, nós entramos e fazemos a nossa transmissão. E essa transmissão também tem um momento em que nós somos levados para as estruturas sagradas, mas não é somente isso, né? A partir do momento em que você se conecta, você já está dentro da sua estrutura sagrada. Então, é muito bom estar nesse lugar e sentir a presença de cada um que chega. Então, eu vou dando boa noite para vocês. E eu já quero pedir que vocês possam respirar no coração de vocês, para que juntos possamos abrir o portal do nosso coração. E é desse lugar que nós abrimos e que nós nos conectamos com esse universo interno que existe em cada um de nós. Então vamos tomando essa respiração, chegando, ancorando o seu lugar aqui. E em algum momento nós vamos abrir para que juntos possamos interagir e que eu possa também ouvir as experiências de vocês, como tem sido para vocês estar dentro das estruturas sagradas, o que é que isso tem modificado na vida de vocês, quais as mudanças que vocês têm percebido. Então, ontem, como eu falei, além de toda a egrégora da reconexão do ser, nós estávamos ontem com uma estrutura que trazia a presença e o ancoramento dos mestres ascensionados. E cada raio que se apresentava, né, dos mestres pôde nos levar para essa limpeza dos nossos centros de força, que foi isso que nós trabalhamos ontem, essa limpeza dos nossos centros de força, e para que nós pudéssemos, através dessa limpeza, soltar todos aqueles impedimentos de aproximar de nós, né? Então, mas eu quero, antes de abrir esse espaço, eu só queria convidar para que pudéssemos ancorar toda essa egrégora da reconexão do ser, convidando a presença da tríade divina, essa tríade divina que é sustentada pela presença do nosso irmão e mestre Jesus Cristo, de Maria e de Arcanjo Miguel, né? Essa tríade que sustenta a nossa estrutura sagrada. São fios de luz e de amor que nos conecta a cada um. E nesse lugar, esse fio que faz essa conexão e que amplia essa rede entre nós, essa rede de luz e essa rede de amor. Vamos convidar os nossos mestres, mentores, protetores, guias para estar conosco. Tomando mais uma respiração e vá se trazendo presente aqui e agora. Então, deixa eu enviar para mais algumas pessoas. Isso. Para que juntos possamos estar aqui nesse bate-papo. Então, eu gostaria de saber de vocês um pouquinho. O nosso espaço está aberto para que vocês possam trazer
desses lugares, do que vocês experimentaram, qual a sensação que vocês tiveram de estar pela primeira vez, porque ontem foi a primeira vez que eu coloquei essa estrutura, né, com esse ancoramento dos mestres ascensionados. Embora os mestres ascensionados eles façam parte de toda a egrégora, né? Os mestres ascensionados também, eles chegam para nos dar suporte. É essa grande família. E para aqueles que não conhecem, dentro dessa egrégora da reconexão do ser, nós temos toda uma parte que diz respeito à nossa família estelar, né? Essa família espiritual que chega. Então nós temos a presença dos pleiadianos, tem a presença dos arcturianos, dos andromedanos, dos sirianos, né? Dos lemurianos, temos, como eu já falei, os mestres ascensionados, temos os xamãs ascensionados que chegam com muita amorosidade para nos dar o suporte nesse lugar de toda essa egrégora. E além disso, tem também os médicos que chegam também para nos dar o suporte médico espiritual. E eu fico muito feliz porque a cada semana essa egrégora ela vai crescendo. Cada semana mais seres que fazem parte dessa família, eles chegam para nos dar suporte. Então, e nós exercitamos muito esse lugar do pedis e obtereis, né? Esse lugar onde fazemos o convite para nos conectarmos com o nosso coração e desse lugar de conexão nós nos entregarmos ao nosso processo. Então, esses seres, eles vêm, quando nós pedimos, eles vêm em nosso auxílio, vêm para nos dar o suporte e assim, tem algo que Jesus Cristo, nas suas palavras, ele sempre fala desse lugar da fé, ele sempre fala desse lugar da entrega, ele nos mostra que é possível sim. Afinal de contas, todo o processo dele aqui na Terra foi nos mostrando, foi nos ensinando que é possível, né? Mesmo que diante da dor, do sofrimento, então é possível transitarmos por esses lugares. E o tempo todo também, eles nos mostrou esse lugar do suporte, esse lugar de não estarmos sozinhos, mas sim de estarmos sempre acompanhados. E aí eu lembro, esse lugar de estar sempre acompanhado, dependendo dessa comunicação dos nossos pensamentos, é verdade que nós estamos sempre acompanhados. Porque, como diz os ensinamentos, uma nuvem de testemunha nos acompanha. Então, essa nuvem de testemunha que nos acompanha, podemos dizer que são seres que estão conectados com a luz, com a energia do Cristo, com o amor, mas também tem aqueles seres que estão conectados ainda com a energia da raiva, com a energia do rancor, trazem a energia da vingança. Então, assim, é verdade que nós estamos sendo acompanhados e testemunhados por essa nuvem de testemunho. Mas muito disso vai daquilo que nós falamos toda segunda-feira, que é o nosso padrão mental, que é o padrão que nós irradiamos através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, as escolhas que fazemos e manifestamos no nosso dia a dia, através das nossas ações, das nossas atitudes. Então é isso, né? Então
essa conexão que nós fazemos é esse campo de atração. Nós atraímos essas esferas de consciência para nos dar suporte. E às vezes, essas esferas de consciência vêm para trazer uma barreira, nos ajudar a construir essa barreira que é imantada pelos nossos pensamentos, muitas vezes de raiva, de revolta, de inveja, de ambição, de reclamação, porque nós reclamamos muito, mesmo quando nós estamos bem, nós reclamamos muito. Então temos essas duas polaridades, nós temos esses dois campos que chegam como nuvem de testemunha para testemunhar as nossas escolhas, né? Para testemunhar e não somente testemunhar, mas para registrar tudo aquilo que nós estamos espalhando como sementes, como semeadores que nós somos, né? Então, é importante nós vermos que é verdade, que essa nuvem de testemunha está conosco, nos acompanhando. E aí eu gosto muito dessa passagem também, que é quando Jesus Cristo expulsou os demônios, e aí ele trouxe a recomendação: varre a sua casa mental. Ou seja, limpe a sua casa mental, mude os seus hábitos de pensamento, porque ele conclui dizendo: varre a sua casa mental para que esse que foi não volte acompanhado de mais 7. Ou seja, se não existe mudança, essa atração, ela vem, nós atraímos mais e mais consciências, mais e mais interferências para nós. Mas não é porque nós somos vítimas, sabe? Nós precisamos compreender que nós não somos vítima da vida, nem vítima do destino. E nem tampouco fomos esquecidos por Deus. Porque nós também temos uma parte em nós que costumamos dizer que fomos esquecidos por Deus, né? Eu já ouvi muito isso. E eu acredito até que mais jovem eu também tenha falado, tenha trazido essa expressão, né? Mas assim, hoje eu já sei que eu não fui esquecida, pelo contrário. Se hoje eu estou aqui, é porque tem algum lugar que eu fui lembrada e que eu fui protegida e que eu fui acompanhada por esse ser superior, por essa fonte divina, Deus, o nome que a gente queira estar trazendo, né? Nosso Pai maior. Mas enfim, essa recomendação que Jesus Cristo traz é bem desse lugar, de vigiar. Ontem nós fizemos uma limpeza profunda nos centros, né? Nos chakras, nos nossos centros. Mas não é só uma limpeza. Faz a tua parte que o céu te ajudará. Então é o conjunto, né? Eu preciso sim me colocar em um processo de limpar, mas eu também preciso saber o que é que eu tenho convidado para estar nesse processo de entorpecimento, de congestionamento, esse processo de entulhar, né? Porque nós temos o hábito de entulhar bastante, de guardar. E esse guardar, às vezes, repercute muito nas diversas somatizações que nós temos. Porque o guardar é não expressar, é não falar, é não comunicar, é não trazer para fora aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos machucando, né? Então, às vezes, nós guardamos isso e esse guardar tem uma energia de mágoa. E quando eu guardo a mágoa, quando eu guardo o rancor, quando eu guardo a inveja, ou outro quer que seja outro sentimento desse tipo, é aonde eu convido não somente o que foi, mas eu convido mais 7 para estar comigo
nessa manifestação da minha vida. Como eu também, se eu limpo a minha casa mental, se eu observo os meus pensamentos, o teor que eu estou emitindo, e se eu entro no estado de observação e posso fazer uma escolha daquilo que eu estou pensando, porque com o pensamento nós temos o controle. O pensamento, nós podemos entrar no pensamento e podemos fazer a escolha de dizer, não quero mais pensar sobre isso. Eu quero tirar esse pensamento e quero ir para outro lugar. Nós podemos fazer isso, já com o sentimento não. O sentimento, nós entramos no sentimento. E às vezes, diante de um sentimento que está guardado em nós, não está na nossa consciência, às vezes esse sentimento dispara muitas reações diante daquilo que nós emitimos para o outro e diante daquilo que nós recebemos do outro. Então, tudo isso vai juntando, e claro que se os meus centros de forças eles não funcionam em harmonia, isso vai congestionar, né? Isso vai impedir o fluxo da vida. E se impede o fluxo da vida, eu vou começar a entrar num esgotamento, num cansaço, num lugar de desistência, sabe? Num lugar que diz assim, ai, eu não aguento mais isso. Mas de onde vem essa fala? De onde vem esse lugar que diz, eu não aguento mais isso? Às vezes, nós relacionamos ao momento atual, mas esquecemos de ver que isso já vem de muito tempo atrás. De muito tempo atrás. E é importante parar e olhar. Qual foi essa parte que eu deixei presa lá atrás? Ontem, quando nós estávamos no processo de resgatar a nossa criança, vocês foram convidados para ir até aquele lugar da cruz, que é a cruz do nosso julgamento, que é a cruz da culpa e da autopunição. E nós fomos convidados ontem a ir até esse lugar e resgatar essa parte em nós que estava presa lá atrás. Por ter se sentido culpado, por entrar num julgamento, num auto-julgamento de algo que fizemos lá atrás, ou de algo aonde nós reagimos com raiva, com agressividade, e isso disparou ondas e mais ondas em nossa vida e que repercute até hoje. Então, quando nós falamos desse lugar de observar os nossos pensamentos, observar aquilo que nós estamos irradiando, e eu gosto do exemplo do limão, porque se nós recebemos um limão, eu posso aproveitar e fazer uma limonada desse limão, ou eu posso ficar reclamando, por que eu recebi um limão que é tão azedo? Não é? Então, eu tenho uma escolha de transformar esse limão numa limonada ou ficar reclamando do azedume, né? Dessa parte cítrica que o limão traz. Tudo é escolha. A vida é feita de escolhas. Todos os dias nós entramos numa bifurcação que se multiplica em várias bifurcações. Porque a vida nos convida a cada minuto, a cada segundo, fazer escolhas. E nós estamos trazendo esse lugar de ter consciência das nossas escolhas para que não venhamos a responsabilizar o outro pela nossa tristeza, pelo nosso insucesso, né, pelas demandas que nós temos. Enfim, mas sim tomar isso
como no lugar de autorresponsabilidade pelas escolhas que eu fiz, que consequentemente se manifestam na minha vida. Então, mergulhar nesse círculo da reconexão do ser é ir em busca desses lugares escuros dentro de nós, é encontrar a saída. Não é Vânia que vai trazer a saída, mas é cada um de nós que temos a coragem de mergulhar dentro de si e encontrar a saída, encontrar a resposta que está aqui dentro. Não existe resposta fora, existe resposta dentro. Por mais que eu tenha palavras para falar, por mais que eu fale para vocês, mas vocês precisam filtrar, sabe? Filtrar tudo isso que eu trago e a partir de vocês mergulharem nesse centro divino, que é o coração de vocês, e encontrar as respostas por si mesmo. E desse lugar de encontrar a resposta, acolher. Porque não existe uma resposta que seja certa, nem uma resposta que seja errada. Não existe uma resposta certa e existe uma resposta errada. Isso são apenas escolhas que nós fazemos. E nessas escolhas não existe o certo, nem existe o errado. É apenas uma escolha. E eu vou experimentar, e eu vou vivenciar aquilo que eu escolhi, seja o que for. Então, quando nós entramos nesse universo, eu vou te ensinar o caminho. Se possível, eu tenho buscado também estar nesse caminho. Eu tenho procurado estar nesse caminho, né? Isso é muito interessante, porque não sou eu que ensino o caminho. Mas cada um de nós já sabemos qual é o caminho a percorrer. Mas sabe o que acontece às vezes? Nós esperamos que o outro nos mostre o caminho. Porque se não der certo, foi o outro que me mostrou o caminho, sabe? Foi o outro que sinalizou para mim o caminho. Então nós já sabemos, cada um de nós sabe qual o caminho a percorrer. É verdade, existem mestres e existem alunos, existem professores e existem alunos. Mas dentro desse lugar, o bom mestre é aquele que ensina, que mostra sim, mas ele deixa as ferramentas para que o aluno possa por si só descobrir se vai dar certo ou não. Se você está dentro de um laboratório, né? Isso. Se você está dentro de um laboratório e você tem fórmulas, e a fórmula está lá, mas você precisa pegar, né, os tubos de ensaio, você precisa pegar as soluções, mas a fórmula está lá. Mas é você que precisa fazer, né? O caminho todos nós sabemos, porque esse caminho já existe dentro de cada um de nós. Esse caminho ele já existe dentro de cada um de nós. Em algum momento da nossa vida, nós escolhemos nos desviar. Lembra da bifurcação que eu falei ainda há pouco? Pois é, em algum momento nós escolhemos nos desviar. Se nós sabíamos que ia ser um desvio da rota do nosso coração, talvez sim. Nós quisemos experimentar esse desvio. Talvez nós achássemos que aquilo seria o melhor para nós. E não tem errado isso. O que eu estou trazendo para que nós possamos refletir nesse lugar é que cada um de nós sabe qual é o caminho que precisa. E nós precisamos decidir por nós, né? Nós precisamos sim. Esse é o caminho, esse caminho pulsa no meu coração, né? Então, orientar, mostrar, aconselhar,
Isso, escolhe o que fazer. Sim, autorresponsabilidade. É exatamente isso. Né? Exatamente isso que você colocou. É esse lugar da autorresponsabilidade. Mas eu torno a dizer que cada um de nós sabe qual é o caminho. Dentro de nós existe um centro divino. Aliás, dentro de nós não. Nós somos um centro divino. E nós sabemos qual é o caminho. Como também nós sabemos qual foi o momento que nós entramos nessa bifurcação e fomos entrando, seguindo. Por mais que o chamado fosse para isso aqui, mas nós quisemos seguir aqui. Por mais que o fluxo se abrisse te levando para cá, mas a escolha foi seguir aqui. E é desse lugar que hoje nós trazemos essas diversas manifestações na nossa vida. Mas nós sabemos qual é o caminho, sim. Qual é o caminho do meu coração? Qual é o caminho que eu preciso percorrer? Eu sei. Eu sei. É verdade, a confusão faz parte do caminho quando nós resistimos de fazer contato com a verdade. Eu continuo trazendo isso. A confusão existe porque nós resistimos em nos entregarmos ao fluxo. Porque ainda existe algo que nós nos entregamos muito, que é o domínio da nossa mente. A nossa mente, diz o ditado, né? A mente mente. É verdade. A nossa mente, ela traz a confusão, porque nós queremos resposta para tudo. O coração diz, sinta, entre, experimente. Tem uma força que nos invade, que toma, uma energia que nos impulsiona a seguir adiante, que nos impulsiona a dar o passo. É quando nós sentimos tudo isso, aí a mente começa. De onde vem isso? O que é que eu estou sentindo? E para que é isso? Será que isso vai dar certo? Ou será que não vai dar certo? E o coração está lá, expandido, completamente expandido, dizendo, siga, olhe, e os sinais se apresentam, e nós estamos sentindo uma energia que nos toma por completo, uma sensação de paz, de confiança, de entrega, a intuição que diz, vá, siga, está tudo aberto. E o caminho fica iluminado para nós. E a mente diz, será? E será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou vendo isso? Percebe? Então nós entramos na confusão porque nós nos deixamos ser levados pelo reino da mente. E estar no reino da mente é estar na confusão. Mas quando nós paramos para estar nesse reinado, nesse centro divino, em nós não existe confusão. Existe entrega. E nós vamos, e nós experimentamos, seja qual for. Porque experimentar, vivenciar, faz parte do aprendizado. E mais uma vez, não existe o certo, não existe o errado. Existe a escolha. A escolha de ficar na confusão mental ou a escolha de me entregar ao coração. O que o meu coração está dizendo? O meu coração está dizendo, não vá, não siga. Mas o meu coração também diz assim, vá e siga. E agora? Tem dois lados aqui dentro. Mas o que é mesmo? E se nós pararmos, respirarmos dentro desse centro divino, existe um ponto de sabedoria interna que faz parte da nossa divindade que nós vamos saber. Isso, Luana, exatamente isso. Conexão e autoobservação para escutar o coração. Exatamente isso. Muito bom isso que você trouxe, não é? Porque aqui dentro existe. Mas se eu realmente parar
e me conectar com a essência que está aqui dentro, a dúvida que eu acredito que tem uma parte minha que diz sim, uma parte minha que diz não, mas se eu paro, sinto, aquieto a mente, eu vou ouvir essa voz, porque essa voz está aqui dentro. Essa voz está aqui dentro. Claro que a dor faz parte do processo. Mergulhar nesse mundo da dúvida, mergulhar nesse mundo de sofrimento, porque o sofrimento, como eu trouxe ontem, ele está muito atrelado à vítima, né? Muito atrelado a esse lugar de que eu quero do meu jeito, que eu não tive. Então, quando nós entramos nesse sofrimento, nós pulamos a experiência de sentir a dor. Mas quando nós entramos no processo da dor, é libertador. Atravessar a dor conectado com o coração é libertador. Porque não existe drama, não existe vitimização, não existe confusão. Você está inteiro no seu processo da dor. Você está atravessando o processo da dor. E nesse lugar existe transformação. Você transforma. Nesse lugar você pode abrir mão do que é ilusão e do que não é ilusão. Desse mundo ilusório que nós criamos para nós. Se eu entro e mergulho na dor, eu fico inteira na dor. E mais, mergulhar na dor não quer dizer prostração. Não quer dizer paralisia. Não quer dizer postergar o que precisa fazer. E nem se omitir e nem se anular da autorresponsabilidade daquilo que nós precisamos fazer. Mergulhar na dor do nosso processo é estar inteiro conosco. É estar na dor e continuar dando os passos. Não é parar, gente. Às vezes nós confundimos. E aí, nesse lugar de confusão, aí sim, nós saímos da dor e vamos para o sofrimento. Porque o sofrimento está relacionado com o apego que nós fazemos. Sofrimento é igual a apego. Eu estou apegada a uma situação, eu estou apegado a alguém, eu estou apegada a uma vivência, eu estou apegada a um lugar. Então eu estou no sofrimento. Ele está conectado diretamente ao apego daquilo que eu não posso abrir mão. Nossa, como é que eu posso abrir mão disso? Se isso me manteve vivo, se essa história que eu vivi me manteve viva até hoje, como é que eu posso abrir mão disso? Mas se eu entro na dor, eu transformo. Porque a dor me faz gerar uma força que me impulsiona para dar o próximo passo. Todos nós temos a nossa criança ferida. Todos nós. Né? Todos nós temos a nossa criança ferida. E essa parte nossa que foi ferida, ela aprendeu muitas estratégias. E uma das estratégias que ela aprendeu foi esse lugar de se trazer aqui e agora. Todos nós que estamos aqui temos a nossa criança ferida. E ela sobreviveu, né? Ela sobreviveu com as estratégias. E essa dor é exatamente a mola propulsora que nos trouxe até aqui. E nós precisamos honrar as experiências que nós tivemos, mas nós precisamos soltar essas experiências. E soltar essas experiências é estar nesse lugar da entrega, mesmo com a dor. Eu escolho dar o próximo passo. Mesmo com a dor, eu escolho seguir adiante. Eu escolho atravessar. É completamente diferente do que
a confusão que nós fazemos e paramos diante da dor. Sabe, é assim, é um caminhar. É um caminhar. E aí, como não... em fazer contato com a energia do Cristo, eu lembro muito dos ensinamentos, né? Eu tenho essa conexão muito grande com ele. E esses ensinamentos que ele trouxe, mas não somente os ensinamentos dele, mas os ensinamentos de todos aqueles que transitaram com ele. Os discípulos mesmo tinham seus processos de dor, de revolta, de angústia, de desistência, de cansaço. Todos eles. Mas todos eles seguiam o propósito divino que estava reservado para cada um deles. Mesmo diante de tudo que eles estavam passando, eles seguiam. E é isso que nós precisamos, mesmo diante da dor, é seguir, é não se entregar à paralisia, mas sim buscar recursos internos para que possamos continuar. Então respira todo mundo, lembrando que nós estamos dentro das estruturas, mesmo que conscientemente nós não tenhamos ativado as nossas estruturas sagradas, mas entrar nesse círculo já é estar dentro da estrutura sagrada. Sim, caminhar mesmo sem saber qual é o próximo passo. Essa é a beleza. Não precisamos ser São Tomé. Essa pergunta que você faz aí vem exatamente do São Tomé, que ele não acreditou quando chegou a mensagem, quando ela falou, quando os outros discípulos falaram, que ele estava lá diante deles, mas ele não acreditou, ele precisava tocar. Ele precisava tocar para sentir se era verdade que ele estava aí. Então, acolher essa parte do São Tomé que existe em nós e seguir, mesmo sem saber para onde, mesmo sem saber qual é o próximo passo. É o lugar que nós trazemos, que é o lugar da entrega. Precisa paciência em todos esses processos nossos, porque tem uma parte em nós que é imediatista. E como sendo imediatista, ela vai querer tudo de imediato. A transformação não acontece de uma hora para outra. O processo de transformação, ele é lento, ele é espiralado. Não existe processo de transformação de uma hora para outra. É esse processo de ir para dentro. Cada volta da espiral, mais para dentro. Mais para dentro e mais para dentro. E ir para dentro é encontrar aspectos que às vezes nós não queremos conhecer. Às vezes, aspectos que nós julgamos, que nós rejeitamos. Então, estar nesse lugar da entrega, no nosso processo de transformação, é sim, é ter paciência conosco. Não é paciência com o outro, é paciência conosco. Nessa parte que quer tudo de imediato. Essa parte que deseja não pagar o preço. Dessa parte que não quer esperar o processo. É como nós plantássemos uma semente de uma fruta e querêssemos que dá semente num dia e no outro dia a árvore já está crescida, já está dando fruto para nós, e a gente sabe que não é assim. Se a gente planta lá a semente da manga, requer um tempo até que ela saia de todo o processo e ela vá desenvolvendo e o galho vai subindo, aquele galinho fraquinho.
ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo, até que ela tenha aquela árvore frondosa, consistente, e aí sim, que ela floresça para poder dar os frutos. Mas nós não queremos isso. Dentro da nossa humanidade, porque isso faz parte da nossa humanidade, nós queremos o imediatismo. Nós queremos pular etapas. E nesse lugar de pular etapas, nós esquecemos e atropelamos as leis divinas. Isso. Eu também já vivenciei muito esse imediatismo. Isso, não aceitar. Isso. Isso. Eu vivencio, eu vou estar lendo aqui, deixa eu só encostar isso aqui. Esse lugar que diz: eu vivencio esse imediatismo e não permito aceitar o que sou hoje. Assim não posso transformar. Isso. E eu trago para você esse lugar da aceitação. Porque para nós transformarmos, nós precisamos aceitar. Entende? Não existe transformação sem aceitação. Eu preciso aceitar essa parte minha e a partir dessa parte eu conversar com esse imediatismo que existe em mim. É conversar mesmo, né? É conversar, é dialogar e dizer assim: ok, eu estou vendo o meu imediatismo, mas eu sei que tudo tem um tempo. Há tempo para plantar, né? Há tempo para colher. Há tempos, é isso, já está lá nos ensinamentos, né? Já está lá nos ensinamentos. Tempo de semear e tempo de colher. E por que não trazer isso para nós, para o nosso processo de transformação? Né? Por que não esperar esse tempo? É continuar dando os passos, mas esperar o tempo de florescer. Florescer esse jardim que existe. Porque dentro de cada um de nós existe uma preciosidade, dentro de cada um de nós existe um belo jardim. Mas que em algum momento nós fizemos a escolha de nem regar mais, de não arrancar as ervas, né? E esse jardim começou a ficar infestado, né, de pulgões, começou a ficar infestado de algumas larvas, de matos e algumas outras ervas que foram crescendo. E agora a tarefa nossa, limpar. Limpar com paciência. Nós precisamos trazer, mas não é somente a paciência, é trazer a compaixão por nós, sabe? Trazer a compaixão e ir limpando. E se limpa e mais, e mais, e mais, e mais. Quanto mais a gente limpa, mais nós estamos prontos para ver a verdade. Mas eu preciso entrar. E é como vocês trouxeram, às vezes traz dor. Sim, traz dor. Mas não dá para matar a gente, não. A dor vem, mas nós temos também uma sabedoria que nós encontramos instrumentos maravilhosos em nós e nós podemos. No nosso caminho, nós encontramos anjos que nos dão suporte. Mas a gente precisa fazer contato com esses anjos. Nós temos suporte diariamente. Nós temos não somente esses anjos, esses mensageiros de Deus, celestiais falando, mas temos os anjos que fazem parte do nosso dia a dia, que são aqueles amigos que nós podemos conversar, né? Existem outras ferramentas que nós podemos buscar também, que é o trabalho do autoconhecimento, que é para você ir buscar uma terapia, porque tem momentos que não é possível caminhar só. Aí, de novo, eu trago Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo foi
e pediu para que os discípulos saíssem, ele pediu para que saíssem em dupla. Olha que legal. Em dupla. Porque em dupla, um podia dar suporte para o outro. Né? Levar a boa nova, levar o ensinamento, levar todo aquele aprendizado, mas em dupla. Em dupla. Porque às vezes o caminho, como vocês estão trazendo, às vezes é difícil, às vezes tem dor. Mas se nós fazemos a escolha de caminhar acompanhado, essa dor nós podemos partilhar com o outro. Nós podemos pedir suporte, podemos nos abrir para receber o suporte, mas também para dar o suporte. Dar e receber é uma lei do universo. Aquilo que eu dou, eu recebo de volta. Então você está me dizendo que todos os sofrimentos, todas as dores, é porque eu também, em algum momento. Lembra que nós somos seres multidimensionais, que nós já vivemos, né, em outras, já tivemos outras consciências, já tivemos outras experiências, e nesse caminhar milenar que nós transitamos, já desviamos muito dessa lei, já violamos muito a lei divina. Então, saber desse lugar que toda manifestação hoje da minha vida é minha responsabilidade, nossa, então se foi eu que criei, também eu posso desconstruir. Se foi eu que construí essa realidade, eu também posso desconstruir essa realidade. E como que eu posso desconstruir? Autoobservação. Observando os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes. Esse é um lugar diário, autoobservação. Lembrando que essa tríade maravilhosa, que é o pensar, que é o sentir e que é o agir, essa tríade divina maravilhosa, eles é que são os construtores da manifestação da nossa vida. Então, tome mais uma respiração e se aproprie desse pensar, desse sentir, desse agir. E desse lugar, dessa tríade divina, dessa tríade que ela é uma verdadeira tríade divina, desse lugar eu crio a esfera de manifestação da minha vida. Eu crio um campo eletromagnético que passa a existir em mim e que através desse campo eu irradio, eu convido outros campos para interagir comigo. Isso não é legal? Trazer isso para a consciência e para a autorresponsabilidade? Que bom! Porque desse lugar, se eu sei que eu sou a responsável, eu posso ir buscar partes minhas, eu posso resgatar os meus fractais que estão presos em algum lugar por essa violação, né? Por eu ter construído de alguma forma a manifestação da minha vida violando as leis. Porque tudo é um violar de leis. Quais são as leis? Amar ao próximo, a lei da irmandade, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? Autorresponsabilidade, enfim, outras leis. Mas, ao longo da nossa existência, nós caminhamos violando muito dessas leis. E agora é hora de fazer novas escolhas. Soltar o outro e caminhar com os próprios pés. Esse é o chamado. É o lugar de libertar-se. Não é libertar o outro, não é? Mas é o lugar de eu mesma me tirar da escravidão que eu fiz para mim,
quando eu atribuir a responsabilidade ao outro sobre a minha vida. Isso sim é se libertar, é resgatar essas partes. Porque se eu atribuo a responsabilidade da minha vida ao outro, ou seja, tudo que acontece na minha vida é o outro que é responsável. Então, se existe insucesso, desarmonia, um lugar onde eu não tenho felicidade, eu estou atribuindo tudo isso ao outro, mas também eu estou me conectando ao outro com raiva, com mágoa, com ódio, com sentimentos de vingança. Eu me conecto ao outro pela exigência, pelo julgamento, pela culpa, pelo controle, pela manipulação, pela sedução, enfim. Se eu atribuo ao outro a responsabilidade da minha vida, eu estou conectada. Então, esses fios que levam esse teor energético, vibracional, me conectam ao outro. E aí, eu fico presa nesse lugar. Pode ter sido alguém que experimentou comigo algo lá na minha adolescência, mas eu trago esse fio até hoje. E quando eu lembro de algo, me conecto a essa pessoa. Percebe? Então é hora da gente começar a resgatar, a trazer-se e assumir a autorresponsabilidade. E assumir a autorresponsabilidade nada mais é do que pagar o preço pelas nossas escolhas. E ontem, quando nós fizemos toda a limpeza nos centros de força, nós convidamos essas qualidades de todos os raios que nós trouxemos, né? Nós trouxemos o raio branco, o raio violeta, o raio rubi dourado, o raio rosa, o raio verde, né? O raio dourado. Então, nós trouxemos todos esses raios que são dos mestres ascensionados. Então, eles ontem nos deram esse suporte em todo esse processo, nessa câmara de alinhamento e de ancoramento, né? E na realidade foi uma limpeza que nós fizemos ontem. E como ontem nós não tínhamos espaço para compartilhar e partilhar as experiências, nós estamos hoje falando um pouquinho, né? Fazendo uma retrospectiva do que nós conversamos ontem no nosso trabalho. E se você não conhece ainda o nosso trabalho, ele é um trabalho que nós fazemos semanalmente, às segundas-feiras, às 19h30. Então, nós estamos aqui no Instagram, né? É um espaço aberto para todos aqueles que desejarem estar no portal do seu coração, porque nós fazemos todo esse trabalho dentro do portal do nosso coração, que é para que possamos entrar nesse espaço e encontrar todas essas partes em nós que ainda estão guardadas, escondidas, que boicotam o nosso fluxo da vida, que boicotam a nossa expressão e comunicação, né? Então, é um verdadeiro mergulho dentro desse espaço sagrado. Então, eu deixo aqui para que a gente possa agora, se deixar, eu vou falar muito, porque entrar nessas câmeras é algo que eu gosto muito, é algo que eu mergulho, que eu expando muito nesse lugar, né? Então, eu deixo aqui, a gente ainda tem um tempinho, alguns minutos, se vocês desejarem trazer algo para que a gente possa ir trocando, né? E lembrando que toda semana nós entramos nessa estrutura e nós ainda estamos dentro dela. Não sei quanto a vocês, mas aqui eu estou numa energética, muita energia, porque eu estou dentro exatamente dessas estruturas, falando para vocês, compartilhando com vocês um pouco desse lugar, né? Então, o que vocês desejam trazer? Quem desejar trazer? Como está sendo para vocês?
Isso, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Tem pessoas que estão aqui comigo, que já estão há mais de 2 anos, né? Já estão numa caminhada de quase 3 anos dentro dessas estruturas trabalhando, né? E essas estruturas, elas trazem as câmeras que são, que têm o suporte, né? E a presença dos pleiadianos, dos arcturianos, sirianos, andromedanos, enfim, dos mestres ascensionados, essa turma toda que vem para nos dar o suporte. E cada vez mais essas câmeras, a energética delas estão ficando mais profundas ainda. E para aqueles que desejarem fazer esse aprofundamento individual, nós também temos as nossas sessões individuais. Temos essa sessão coletiva que é aberta para todo mundo, porque é o espaço do lugar de doação, da minha troca com o universo. Então, toda segunda-feira esse é espaço aberto. Mas também tenho as sessões individuais para aqueles que desejarem fazer esse mergulho dentro dessas estruturas e encontrar essas partes. Isso. Para mim tem sido ótimo, venho percebendo essa possibilidade de me conectar. Isso. Eu que agradeço a sua participação e a sua entrega. Sabendo que desse lugar, cada vez que você diz sim, cada vez mais você é um giro que acontece em você. Cada vez que você conecta nesse lugar, é mais um giro que acontece em você e mais espaço vai expandindo, sabe? Então, que bom que você também possa compartilhar e chamar outras pessoas também para estar conosco às segundas-feiras aqui. Né? Gratidão. Isso. Assistiu ontem aqui pelo Instagram, dormi, mas acordei na madrugada. Às vezes é isso mesmo. Às vezes, quando nós entramos na energética, e outras pessoas já me falaram que durante a sessão começam, mas entram no torpor, e às vezes estão presentes, mas é um torpor, e não é dormir. E às vezes nós nos desconectamos mesmo. Isso é um instrumento que eles usam para que a nossa mente não interfira no processo, né? Então, às vezes, nós desconectamos, somos desconectados para que o trabalho aconteça. Então, tá tudo bem se você dormir, porque em algum nível você está recebendo toda a energética, mas a sua mente precisou ser desligada para não interferir no trabalho. Sim, a energia ela tem ficado muito intensa. A cada semana eu tenho percebido também que a energia tem ficado muito intensa e que as estruturas elas vão ancorando novos níveis, né? Novos níveis, e isso é muito bom, porque além de nós recebermos aqui, quando nós desprendemos, ainda continuamos recebendo a energética, porque nós estamos dentro das estruturas e elas vão atuando em nós com a nossa permissão. Então, é verdade, eu também tenho sentido muito a intensidade de tudo isso. Né? Sim, eu também, né? Gratidão por disponibilizar a possibilidade de assistir e sentir. Sim, isso foi um comando que eu recebi, né? Essa orientação interna. Eu resisti por muito tempo e você sabe, você é testemunha que eu pude compartilhar com você outros momentos desse chamado que vinha de fazer e gravar, né? Então existia uma resistência da minha parte e até que eu pude dizer assim, ok, então agora já que isso chegou, vamos
partilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também possam receber essa energética e que esse círculo possa ampliar mais ainda, né? Lembrando que quando nós estamos dentro do círculo, nós somos esses doadores, né? Esses fios passam por nós e nós vamos transmitindo, né? Essa energética para todo o ambiente da nossa casa. Os nossos familiares vão também recebendo essa energética. Então, a participação de cada um de nós não é somente eu receber, sabe? É eu receber, mas também a partir de mim, eu me permitir transmitir e irradiar esses efeitos também, que de certa forma chegam onde nós estamos, aonde nós nos conectamos. Além também de que na segunda-feira nós entramos num espaço de colocar os nomes das pessoas para que as pessoas também possam receber o suporte vibracional, uma oração, um suporte energético, um suporte médico espiritual. Então, tudo isso faz parte desse círculo que nós nos conectamos na segunda-feira. Então, mais uma vez, assim, de um espaço de gratidão e que nós possamos, sim, compartilhar e convidar outras pessoas, né, a acessar. Eu não sei, mas talvez ainda eu possa, dentro desse espaço, fazer uma sessão, mas eu comunico, vou ainda, vamos conversar aqui internamente e ver qual dia, para que vocês possam experimentar essa sessão, né? Uma sessão e vocês participando, sem ser na segunda-feira, ou talvez seja na segunda, não sei, mas dentro dessa energia para vocês sentirem e se entregar ao processo dessa energética com a intenção de uma forma mais consciente de vocês liberarem todo esse conteúdo, né? Então, talvez a gente faça ainda essa semana e aí eu vou estar sentindo e vocês só fiquem prestando atenção. Nós temos esse que é o meu pessoal, mas nós temos também aqui no Instagram que é a Jornada Reconexão do Ser, que é a minha outra conta que eu tenho, que é da jornada, né? Jornada Reconexão do Ser. Então, alguns de vocês já estão lá, né? E às vezes eu posto o mesmo conteúdo de lá e de cá, mas eu estou aberta para receber sugestões de que vocês queiram algo que vocês desejem trabalhar, ouvir, para que juntos possamos ir construindo essa troca entre nós. Isso, talvez eu sinta, talvez eu coloque o vídeo, acredito que sim, eu vou sentir um pouco nesse lugar. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez, né? Eu quero agradecer mais uma vez e pedir esse suporte para que juntos possamos ir aumentando essa rede e que novos corações possam estar pulsando conosco nesse círculo. Então, assim, gratidão pela presença de vocês, pela troca que tivemos aqui hoje. E desde já eu peço as bênçãos da Tríade Divina, né? E que essa energia de todos esses seres que fazem parte dessa imensa egrégora da reconexão do ser estejam conosco, nos dando suporte, mas lembrando que nós precisamos pedir, porque os seres de luz, de verdade, eles respeitam muito essa lei do livre-arbítrio, né? É muito legal isso. Nós precisamos pedir
Pedi e obtereis, né? Pedis e obtereis, essa é a mensagem que chega. Então, não é somente pedis e obtereis, mas é pedis, obtereis e aguarde com paciência. Precisamos lembrar de aguardar com paciência e esperar o tempo de cada um de nós, porque às vezes nós não estamos prontos para receber, sabe? Aquilo que nós acreditamos que é o melhor para nós. Então, às vezes, requer um tempo para processar, trabalhar tudo isso dentro de nós. Mas tenho certeza de que todos nós somos amparados. Todos nós temos o suporte, se assim desejarmos e quisermos. Gratidão, que as bênçãos de Deus, o amor de Jesus Cristo e a sua sabedoria esteja conosco e que guie os passos nossos. Os nossos passos nesse imenso caminho de volta para dentro de nós. Esse caminho de reencontrar e pulsar no nosso centro divino. Um beijo grande no coração de vocês e vamos falando. Gratidão, gratidão, gratidão.